Debate 5. Apresentação, por favor. Bom, o debate 5 trata-se de uma discussão acerca da zona de amortecimento número 4, subzona de amortecimento número 4, e de um pleito realizado lá no bairro São João, né? É importante eu ressaltar algumas questões aqui antes da gente adentrar esse debate. Foram realizadas 3 rodadas de audiências públicas antes da audiência pública que anteveu esse debate. Em cada rodada a gente fazia 10 audiências públicas, né? Cada uma em uma região da cidade. Então, existia uma audiência pública realizada no bairro lá do Pantano, do bairro do Servo, e uma realizada no bairro do São João. E esse pleito que está na tela foi um pleito trazido desde a primeira audiência pública pelos moradores lá da região do bairro do São João. Quando a gente abriu a consulta pública, né, que esteve no ar entre o dia 18 de junho e o dia 28 de julho, eles entraram no sistema online, né? Então, para todos os delegados que estão aqui, toda a população teve acesso e possibilidade de comentar e de indicar alterações, tanto no zoneamento quanto na minuta de lei, durante mais de 20 dias, tá? E eles fizeram, né, bastante requerimento. A figura aqui que está indicada aí do lado, eu acho que é o lado direito de vocês, se não me engano, esquerdo meu. E o requerimento é o seguinte: tem uma área localizada nas proximidades do Jardim Redentor e hoje se encontra como uma área de amortecimento urbano, onde não podemos vender para loteamento. Atualmente moro com a minha mãe e essa região ficou muito perigosa. Não podemos ter nenhum tipo de lavoura ou criação de animal, pois está tendo muitas visitas à noite e moradores roubando os animais e verduras. Minha mãe acorda de madrugada para tirar leite e está muito perigoso, sem condições para morarmos lá. Necessitamos vender, pois está muito perigoso. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Aloísio. Então, sobre essa questão, né, acho que é legal voltar à apresentação, né? Sobre essa questão, o que a gente fez? A gente fez uma pequena correção no perímetro urbano. Antes de entrar nessa discussão, eu queria só deixar um ponto claro, que a Prefeitura está conduzindo o plano de manejo também, e que vai ser objeto de audiência pública. Então, ele vai ter uma oportunidade de ser discutido o plano de manejo em audiência pública. Então, as restrições, as zonas, tudo isso de forma mais detalhada. E o que a gente está querendo aqui sobre essa questão da zona de amortecimento é apenas fazer uma correção num perímetro urbano, acertando um problema ocasionado de um choque de legislações. Né? Na resposta técnica que vocês estão olhando na apresentação, você vê que no plano de manejo vigente, que é o antigo, né, que ele está sendo revisto, ele colocou essa área como uma zona de amortecimento, uma subzona de amortecimento. E coloca aqui uma área rural e urbana, uma parte rural e uma parte urbana. E pela lei, pelo artigo 49 da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, ele estabelece que zonas de amortecimento só podem ser consideradas zonas rurais. Então já tem um choque de legislação aí. Pode mudar. E aí, claramente dá para ver que não tem nenhum limite visível, né? Você vê que tem esse choque por quê? Porque é meio conflitante as áreas. Né? Esse é o mapa do zoneamento de 96, né? E mostra como uma área entra dentro da outra. Não tem uma divisão propriamente dita. Aí passa de novo. Aí a gente consegue ver o bairro São João definido como zona urbana, né? Esse já é o zoneamento de 2006.
né, o Jardim Floresta como zona urbana e a área da reserva. Aí você vê como é que tem essas áreas uma sobrepondo a outra. Pode passar de novo? No zoneamento de 2008, já ocorre aqui uma sobreposição e o choque. Existiu o plano diretor e o plano de manejo não. Então, aqui ainda não tinha um plano de manejo, aqui era só o plano diretor, mas você já vê que já tem uma sobreposição do perímetro urbano com a zona de proteção ambiental. Pode passar novamente. E aí já é o mapa do zoneamento de 2012, já tem o plano de manejo, né? E aí você vê as sobreposições de áreas. E aí a gente vê a necessidade de fazer essa correção, né? A área que está sendo corrigida é uma área bem pequena, né? Vocês podem analisar. Ela não vai, de forma alguma, prejudicar a zona de amortecimento da reserva. Ela vai garantir essa divisão, porque a gente fazendo essa correção vai pegar como limite uma área do Exército que é feito acero e vai ficar fácil de verificar essas áreas. E o córrego da remonta. Então não vai ter como ter essa dificuldade de verificar perímetro e invadir essas coisas desse tipo. Você vai fazer o debate agora ou vai juntar com o outro? Não, esse debate tem que ser individual. Individual? Deixa eu só concluir. Pessoal, então, só para a gente finalizar a exposição técnica, na primeira figura aí, a gente tem o zoneamento aprovado pela lei do Plano Diretor 4872, Lei de Uso e Ocupação do Solo 4872 de 2009, né, que ela definiu um perímetro urbano e a região aí do bairro São João como ZM2. Depois, né, em uma série de alterações que fizeram legislativas no âmbito do município, essa lei foi alterada e parte dela, da região que foi pleiteada, né, a alteração agora no plano diretor, foi enquadrada como ZEIS, né, Zona Especial de Interesse Social, que são zonas para a implantação de parcelamento do solo do tipo Minha Casa Minha Vida, do tipo de baixa renda, né, que é o que acontece hoje já no loteamento Cristo Redentor 1, Cristo Redentor 2. A proposta de revisão, que é a última figura do lado de cá, né, ela é uma proposta que contempla já esse pleito e a alteração de uma área hoje que está com esse zoneamento dual, né? Eu tenho o perímetro urbano avançando sobre a zona de amortecimento, fazendo uma correção. A proposta é fazer uma correção para que esse perímetro urbano corra, né, numa linha de divisa existente hoje, uma linha física, que é o córrego da remonta, e depois pegue o limite da região do Exército, e de lá para cima permaneça como zona de amortecimento, tá? Então, essa é a proposta e é o que será votado agora. Eu passo a palavra para a mesa diretora. Então, debate 5, abrir a discussão para os interessados. Por gentileza, aqueles que quiserem falar, levantar a mão aí para a palavra. Fabrício, por favor. Presidente. Não, vereador Arlindo. Eu queria só complementar que foi colocado das pessoas que possuem essa área, mas não foi colocado o lado daqueles que moram no Jardim Redentor, que por várias vezes, já desde 2017, tem buscado junto à Câmara Municipal, porque as ruas terminam em áreas rurais. E, às vezes, são usadas essas áreas por fácil acesso para embarcar gado. Então, o vereador Dionísio, que foi secretário de Agricultura, o Joel, secretário de Agricultura, sabe do que eu estou falando. E a vigilância sanitária foi várias vezes. Então, essa área também traz esse incômodo, essa dificuldade para os moradores, que acaba juntando mosca,
animais peçonhentos naquele local. E com essa separação que vai ocorrer agora, isso acaba favorecendo os moradores, porque passa a ser uma área de interesse social, e em relação a esses que têm as suas áreas cercadas, não conseguem vendê-las ou transformá-las em outra coisa, porque é considerada área rural, e passando agora a se tornar área urbana, vai propiciar a prefeitura auxiliar aqueles moradores e bem como os proprietários das terras. E é uma área bem pequena. Quem conhece lá, os vereadores aqui, todos, acredito eu que conheço aquela área, sabe do que eu estou falando e das reclamações do Jardim Redentor, que é o bairro que faz limite com essas áreas. Agradeço a contribuição do vereador Arlindo. Próximo. Ademir, representando o Conselho de Arquitetura. Eu acho que estou mais com a dúvida com relação a isso, para entender qual que é a proposta realmente do plano diretor, porque, pelo que eu entendi, vocês estão falando que vão corrigir uma situação que está complicada ali de dubiedade de legislações. A minha dúvida está sendo mexido a zona urbana para respeitar a zona de amortecimento? É isso que está acontecendo? Porque, pelo que eu entendo, conforme foi apresentado aí, zona de amortecimento não pode virar zona urbana, e ponto. É lei federal, não se discute isso, a Câmara não tem autonomia para mudar isso, ninguém tem autonomia para fazer isso, exceto os deputados. Então, a gente não pode mexer nessa área, Então, eu entendo, se o recuo for na zona urbana, para respeitar a zona de amortecimento, acho que estamos fazendo a coisa corretamente, Foi comentado aí da questão da mudança da zona de amortecimento. Eu não sei como é que funciona aqui no município, se vocês têm... Se o parque ele tem um conselho diretor que, em tese, é ele que orienta e aprova esse plano, e mesmo se não tiver o plano nesse momento aprovado, a gente tem que seguir o que está estabelecido. Então, se hoje em dia existe essa interferência de uma área na outra, eu entendo que nós temos que corrigir as áreas que estão no plano diretor para recuar, e não podemos tocar na zona de amortecimento. A zona de amortecimento não pode ser tocada, não podemos criar nenhum tipo de área dentro da zona de amortecimento, porque a legislação que vai gerir aquilo ali é com base na lei do SNUC, que é a lei da criação da unidade de conservação. Então, é uma dúvida, eu queria saber, até para saber como que eu voto, se eu voto favorável à manutenção do plano diretor ou qual que é a proposta que está sendo feita aí, que eu fiquei um pouco na dúvida. Agradeço a participação do Ademir. Marielle, por favor. Complementando o que foi falado, Marielle Rezende, complementando o que foi falado e já ressaltando mais uma vez todas as tentativas nossas de sociedade civil organizada a tentar entender essa questão da revisão do plano de manejo. A gente já protocolou ofício no gabinete da Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, na Câmara, em todos os gabinetes dos vereadores, e a gente não teve nenhum retorno. Então, a gente fica muito às escuras com relação ao plano de manejo do parque. Importante ressaltar e deixar claro o que significa uma zona de amortecimento. O vereador Arlindo colocou muito bem essa questão. A zona de amortecimento é uma zona livre de qualquer ocupação, que vai ser um anel de proteção da unidade de conservação. Ou seja, ela deve ser respeitada. Ela tem que ter como se fosse um trecho de transição entre a zona urbana e o fragmento vegetal de uma unidade de conservação. Então, para minimizar os impactos dessa relação entre as duas áreas. E a comunidade, de maneira geral, principalmente as pessoas ocupantes das proximidades dessa zona de amortecimento, não entende a relevância dessas áreas. Então, isso é muito importante, trazer essa informação à população como um todo, valorizar essas áreas, informar o que pode ou não ser feito, a importância de uma unidade de conservação para o município, o que isso pode trazer de retorno financeiro para o município. Então, isso deve ser muito discutido e muito conversado. Ainda com relação
a essas áreas, e como já foi dito fortemente por especialistas técnicos das áreas, inclusive o professor Isaías, que está coordenando a parte de revisão do Plano Municipal de Meio Ambiente, qualquer recuo de zona de amortecimento, ela só é aceitável se tiver um embasamento técnico muito grande. Qual o motivo do recuo dessa zona de amortecimento? Então, isso deve ser considerado, porque os impactos sobre uma unidade de conservação, eles são imensuráveis. A gente tem relatos dessa semana, onde foi registrado, a gente tem até o vídeo aqui, a gente não conseguiu identificar se é um gato do mato ou uma onça, ali nos arredores do Jardim Floresta. Então, a gente já tem ali relatos frequentes e constantes de animais silvestres no perímetro, dentro de áreas urbanizadas. Então, isso é muito grave. E nada justifica um erro. Mas o Jardim Floresta já foi feito em zona de amortecimento. Sim, foi feito. A gente está com um requerimento aqui de 2013, na época que o Fernando Bonilla ainda estava com a gente, ele questionando exatamente essas incoerências que foram feitas. Então, assim, é muito importante com que a gente tenha agora, hoje, no dia de hoje, a consciência do que a gente está fazendo. Porque não adianta a gente chorar lá na frente, não. A gente está tendo os impactos diretos sobre a ocupação humana de forma geral, né? Então, às vezes, só para refletir, às vezes a gente acaba pensando em meio ambiente, a gente pensa em floresta e pensa em onça, mas o homem está envolvido nisso. Então, como a gente pode fazer para minimizar os impactos dessa nossa ocupação? E outro ponto também, eu não sei se vai ser aberto, já vai ser votado agora com relação ao Jardim Floresta. Isso já foi objeto de questionamentos anteriores por nós, né, com relação à doação da área ao Colégio Militar. Em nenhum momento a gente é contra o Colégio Militar, mas sim exatamente dessa ausência de diálogos, para expor para a população o impacto e a importância dessas áreas, dessa zona de amortecimento. E, junto a isso, a gente refletir no impacto da ocupação das áreas de entorno. Por exemplo, a área ao redor ali do Jardim Floresta, onde foi feito aquela ocupação de grande escala ali daqueles prédios de Minha Casa Minha Vida. Ali tem um impacto imenso sobre a unidade de conservação, tanto na visada, que a gente perde a paisagem, quanto no fluxo de pessoas, e tudo isso impacta diretamente, né? Então, a gente tem que avaliar isso agora. Ali foi considerado como, estava como ZEIS, aí você deixa as regras sem muitas regras. Então, ali é importante que a gente tenha um zoneamento, os M1, definido ali. Isso daí não foi colocado em nenhum documento, mas eu deixo aqui registrado. Então, senhoras e senhores, eu peço uma atenção rígida para isso, visto que a gente já fez inúmeros questionamentos, desde o ano passado, deve estar fazendo um ano, que a gente questiona sobre a importância de se conversar mais sobre a zona de amortecimento, sobre a importância dessa unidade de conservação, de criação de corredores ecológicos, para que isso não seja visto pela população como, igual o vereador Arlindo falou, mas está tendo transtorno para as pessoas ao lado. Então, isso deve ser muito bem lidado, né? Então, aqui fica as questões, deixa eu só ver se... E até outra questão que também foi colocada, né, na ocasião de uma das consultas públicas da revisão do plano de manejo, até o Tito estava presente, onde a gente argumentou, que não justifica uma redução da zona de amortecimento para corrigir um erro. Então, a zona de amortecimento está ali. Mesmo que ela já tenha sido ocupada, a gente tem que manter o que a gente tem hoje, né? Então, nada justifica isso. E, tecnicamente falando até, o Albert comentou na ocasião dessa audiência, o Isaías comentou que somente um argumento técnico para permitir esse recuo. Então, fica aqui o nosso apelo, mais uma vez, na necessidade de abertura de discussões sobre a questão da unidade de conservação, dessa revisão do plano de manejo, que esse plano diretor está prevendo e propondo uma redução dessa zona de amortecimento e alteração do perímetro urbano. Então, isso é muito importante com que tenha uma atenção severa nesses aspectos. Agradeço a participação, a contribuição da Marielle. Vou passar a palavra para a professora Luísio. Então, sobre esse assunto, né, eu gostaria só de deixar um ponto bem frisado, que é o seguinte: a gente não está propondo um recuo direto da zona de amortecimento. A gente está tentando, na verdade, a gente não está indo contra o que a Marielle está falando, né? O que você citou aí? Já está tendo animais em contato com pessoas. A gente precisa de ter essa divisão entre a zona de amortecimento e a ocupação.
Você fazendo isso, você diminui queimada. Esse acesso da população na zona de amortecimento é muito prejudicial para a própria zona, né? E não é significativo esse chamado recuo. Eu nem chamaria isso de recuo, é só acertando o que foi o erro do passado. E assim, não tem como a gente não acertar o erro. Por quê? O plano de manejo, ele não teve audiência pública, ele não verificou os loteamentos que estavam aprovados, ele não verificou a ocupação da área e não foi feito um estudo técnico apurado para determinar essas zonas. Então, esse foi o erro. O erro que ocorreu na criação do plano de manejo foi um erro técnico. E aqui a gente está fazendo um plano diretor técnico e estamos corrigindo tecnicamente esse erro. Se você analisar em área, é muito pequeno, não é um recuo. Se eu pegasse o perímetro inteiro da zona e fizesse um recuo de metros, eu estaria concordando plenamente com você. Mas é pontual, é para o bem da zona de amortecimento. Ali, todo mundo aqui da cidade sabe que é foco de queimada, é foco de acesso de caçadores, tem uma série de problemas. Essa falta de delimitação física gera muitas invasões e daqui a pouco vai ter que ser regularizada essas invasões. Então, antes a gente colocar uma divisa e respeitar, uma divisa que a gente consiga fiscalizar, que consiga impedir que aconteçam essas invasões, do que manter essa zona de amortecimento que ninguém respeita e continuar acontecendo todos esses casos. Então, na minha cabeça é muito simples, é muito técnico e é fácil de chegar a essa conclusão. Em relação à questão colocada pelo CAL, o que existe é a situação fática hoje da lei do plano de manejo coloca que a subzona de amortecimento 4, ela é parte urbana e parte rural. E ela, na sua delimitação física, quando foi feita em 2010, eu não sei o motivo, né? A gente, na peça técnica que existe no plano, não é detalhado qual critério foi levado em consideração para a definição dessa zona de amortecimento, lá na região do bairro São João, mas existe uma sobreposição do limite do perímetro urbano com o limite do perímetro da zona de amortecimento. Então, a proposta, por questão de até a questão legislativa, né, de hierarquia de lei, como o plano diretor é uma lei maior, né, dentro do perímetro do município, que define o perímetro urbano, a proposta foi nesse sentido, tá? Então, passo a direção para a mesa. Agradeço a contribuição dos nossos técnicos. O debate 5, a área deverá ser mantida como os ex, conforme proposto na revisão do plano diretor. Não tem tréplica. Nós não temos tréplica. Nós estamos votando se a área deverá ser mantida como ZEI, zonas de expansão de interesse social, conforme previsto na revisão do plano diretor. Perfeito. Gentileza, contabilizar os votos, por favor. Pessoal, mantenham somente os vermelhos em pé, tá? No final das votações, nós podemos fazer todos os esclarecimentos.